Vamos nessa que a hora é essa. Falando ainda de tipologia textual, chegamos à parte que mais interessa dentro de provas de concursos públicos. Dissertação. Chegou a hora. Vamos analisar dois tipos de dissertação. A dissertação expositiva e a dissertação argumentativa. A dissertação expositiva é diferente da argumentativa e não cai tanto quanto a dissertação argumentativa. Beleza? Isso aqui é só um pano de fundo para te situar. Porque quando a gente entrar aí, olho na telinha, você vai ver assim, ó, dissertação 1, dissertação 2. Então a dissertação 1 vai ser a dissertação o quê? Expositivo ou argumentativo? Vamos ver, relaxa. Na dissertação 2, expositivo ou argumentativo? Relaxa. Beleza? Olho na telinha, agora vem comigo devagar, sem pressa, vai. Dissertação 1. Obesidade pode ser uma questão de saúde ou de reeducação alimentar, mas não pode se tornar um problema de rejeição social. Acima de tudo, obrigar as pessoas a se tornar magérrimas em nome de um conceito de beleza não é estranho? E o pior, muitos gordos passam a acreditar que jamais serão amados. Quando encontram alguém, agem como se estivessem recebendo um favor. Os homens têm mais sorte. Mulheres gordas convivem demais com a rejeição. O lado mais cruel dessa rejeição é que ela se torna piada. A exigência de magreza se tornou opressiva. Ser gordo virou um anátema. É mais um preconceito entre os muitos de nossos tempos. Olha para mim rapidinho. Esse texto aqui quem escreveu foi o Valcir Carrasco, o autor da novela Amor à Vida, não é isso? Acho que é, Amor à Vida da Globo. Observe que quando o cara escreveu esse texto, ele pensou num determinado assunto. Que assunto? Vou falar sobre o preconceito com as pessoas gordas. E resolveu escrever sobre esse tema. Então, o que é um texto dissertativo? O texto dissertativo é um texto que fala sobre um determinado tema, sobre um determinado assunto. Eu posso falar sobre qualquer tipo de assunto. Nesse caso, o Valcir Carrasco escolheu o quê? Falar sobre o preconceito com os gordos. E escreveu um texto sobre isso, obviamente, afirmando que os gordos sofrem muito preconceito, além dos preconceitos que já existem em nossos tempos. E que há uma imposição grande da magreza, as pessoas têm que ser magras. Quando, na verdade, elas não têm que ser magras. Porque ser magra, ser gorda, ser preto, ser branco, ser isso, ser aquilo, faz parte da pluralidade. Então, ele trabalha em cima dessa noção de pluralidade, de preconceito, de imposição da sociedade. Percebeu isso? Maravilha. Então, vamos lá. Texto dissertativo é um texto que fala sobre um determinado tema, um determinado assunto. Só que eu posso falar sobre um determinado assunto de uma maneira técnica, de uma maneira imparcial, sem nenhum tipo de envolvimento, sem nenhum tipo de opinião. É o caso do texto que a gente acabou de ler? Claro que não. O texto que a gente acabou de ler é um texto dissertativo que a gente chama de dissertativo argumentativo. O que seria um texto dissertativo argumentativo? É um texto que expõe um determinado assunto, fala sobre um determinado tema, só que o cara que está falando sobre esse tema, sobre esse assunto, ele coloca a opinião dele sobre aquele assunto. Então ele é parcial e não imparcial, porque ele é engajado naquilo que ele diz. Ele toma partido em um determinado ponto de vista. Beleza? Então o texto dissertativo argumentativo, vamos lá,
É um texto que fala sobre um determinado assunto, fala sobre um determinado tema, colocando um ponto de vista sobre esse tema, sobre esse assunto. Só que quando a gente coloca um ponto de vista sobre um tema, sobre um assunto, a gente tem que defender esse assunto, esse tema, com argumentos. Concorda comigo? Por exemplo, você chega pra mim e fala assim, pô, Pestana, eu me amarro na gramática do Evanildo Bechara. Aí eu vou perguntar pra você, por quê? Aí você vai falar pra mim, pô, cara, eu gosto da gramática do Evanildo Bechara porque o cara fala sobre vários assuntos polêmicos. E eu gosto dessas polêmicas gramaticais. Então observe que você primeiro apresentou um ponto de vista sobre um determinado assunto, a gramática do Bechara, e defendeu com argumentos o seu ponto de vista, dizendo que ela é polêmica, que toca em vários assuntos que os outros gramáticos não tocam, e por aí vai. Você está argumentando. E aí você vai e conclui e diz assim para mim, é por isso que para mim ela é a melhor gramática que tem. Percebe que eu iniciei falando sobre determinado assunto, desenvolvi esse assunto com argumentos, tudo do meu ponto de vista, e concluí o assunto. Isso é um típico texto dissertativo argumentativo. Quando a gente pensa em texto dissertativo argumentativo, a gente sempre pensa em textos jornalísticos, editoriais, redações de concursos, artigos de jornais, revistas. Não, não. O texto dissertativo é um tipo de texto que a gente usa no dia a dia, cara. Se o cara chega para você e pergunta assim, Pestana, qual é o seu time? Flamengo. O que você tem a dizer sobre o Flamengo? Ah, o Flamengo é um time sensacional porque sempre contou com ótimos craques e por isso não tem outro time no mundo melhor que ele. Olha aí, eu estou falando sobre o Flamengo, mostrando um ponto de vista sobre o Flamengo, argumentando a favor do Flamengo e concluindo dizendo que o Flamengo é o melhor time que existe. Eu acabei de fazer uma dissertação argumentativa, de uma maneira muito simples, claro. Os textos caem em provas são mais complexos, são um pouco mais difíceis, beleza? Mas não a ponto de você, eu não sei o que é uma dissertação argumentativa, eu estou perdido, onde está o óleo? Não, beleza? É fácil identificar, desde que você tenha em mente essas características. Belezinha? Tranquilidade? Olho na telinha, vem comigo. Aí eu coloquei aqui dissertação 2. Só que eu vou pular a dissertação 2 e ir direto para características da dissertação 1, que é a dissertação que eu chamei de dissertação argumentativa. Beleza? O que é um texto dissertativo argumentativo? Vamos lá. É um texto que apresenta uma tese. O que é uma tese? Uma tese é um ponto de vista sobre um determinado assunto. Ou seja, é um conceito relativo ao texto que você está escrevendo. Então, se você escreve um texto de 30 páginas falando sobre as dificuldades sofridas pela população em favelas pacificadas, só estou dando um exemplo. Se você fala sobre esse assunto e você apresenta um ponto de vista sobre esse assunto, você está formulando uma tese. Então, por exemplo, vamos pegar esse tema. As consequências da pacificação nas favelas do Rio de Janeiro. Aí eu vou e digo assim, as favelas cariocas vêm sofrendo bastante com a pacificação, uma vez que a privacidade dos moradores está sendo tolhida. Pô, Pestana, nada a ver isso que tu falou, cara. Pô, é claro que a pacificação é boa. Tá falando besteira. Mas é aí que tá, olha pra mim. Mas é aí que tá. A dissertação argumentativa é justamente isso. Você fala sobre um determinado assunto e esse assunto não é uma verdade absoluta. Ou melhor, aquilo que você fala, a tese, não é uma verdade absoluta. Então, o seu ponto de vista sobre um determinado assunto, ou seja, a sua tese,
não é uma verdade absoluta. O texto dissertativo argumentativo tem essa cara. Qual a cara? Você fala sobre um determinado assunto, expõe o seu ponto de vista sobre um determinado assunto, só que o seu ponto de vista não é uma verdade absoluta. É algo que pode ser refutado, é algo que pode ser contra-argumentado. Você pode chegar para mim e falar, pô, mas eu discordo por isso, isso e isso. Aí eu vou dizer, pô, mas eu é que discordo de você por causa disso, disso e disso. Tá entendendo? Então, quando a gente fala sobre um determinado assunto, defendendo um ponto de vista, defendendo uma tese, a gente está fazendo o quê? Criando um texto dissertativo argumentativo. Beleza? Continuando, olho na telinha. Tópico frasal. O que seria o tópico frasal? O tópico frasal é uma frase que sintetiza o que você entende sobre o assunto do qual você está falando. Ou seja, o tópico frasal é uma frase que aponta o seu ponto de vista relacionado àquilo que você está dizendo. Pô, Pestana, você colocou aqui, ó, tópico frasal, conceito relativo ao parágrafo. E aqui em tese você colocou conceito relativo ao texto. Porque a tese é um ponto de vista global que cerceia todo o texto. O tópico frasal não. O tópico frasal é uma frase que diz respeito àquilo que você está falando a cada parágrafo. Então, todo parágrafo tem um tópico frasal. Todo parágrafo tem uma frase que sintetiza aquilo que você está dizendo no parágrafo. O tópico frasal pode estar no início do parágrafo, normalmente, no meio ou no fim do parágrafo. Beleza? Então, o tópico frasal é uma frase que sintetiza aquilo que você está falando ou aquilo que você vai falar a cada parágrafo. Tranquilidade? Beleza? Maravilha. A tese não. A tese é um conceito mais abrangente, que diz respeito a todo o texto. Ou seja, a tese vai cercear todo o texto. Então, se eu começo falando que a pacificação foi ruim, no meio do meu texto eu tenho que dizer que continua ruim. E no fim do meu texto eu tenho que confirmar, corroborar, ratificar que a pacificação é ruim. A tese, portanto, circunda o texto, cerceia todo o texto. Beleza? Não confunda tese com tópico frasal. Beleza? Maravilha. Terceiro ponto. Estratégias argumentativas. Eu coloquei aqui entre parênteses, persuasão. Olha para mim rapidinho. Quando você fala sobre um determinado assunto e defende com argumentos esse assunto, que para você é verdade, a sua opinião é verdade, você defende com argumento, você usa estratégias argumentativas. O que são estratégias argumentativas? São maneiras que você tem, recursos que você tem, dentro do discurso, dentro da fala ou da escrita, para convencer, agora, persuadir, por isso é persuasão. Persuasão, persuadir. O que é persuadir? É convencer alguém a acreditar naquilo que você está falando. Então, se você pergunta assim para mim, Pestana, o que você acha sobre a Copa do Mundo? Aí eu digo para você, a Copa do Mundo, sem dúvida alguma, trará benefícios à população brasileira. Percebe que essa é a minha tese? Percebe que é o meu ponto de vista? Agora eu vou usar uma estratégia argumentativa. Eu vou usar uma argumentação para defender esse meu ponto de vista. Aí eu vou e digo assim, vamos lá, de novo, reformular. A Copa do Mundo certamente trará benefícios à população brasileira, porque vários outros países que sediaram a Copa se beneficiaram com tal evento. Então observe que eu fiz uma comparação. A comparação é uma estratégia argumentativa. Eu estou dizendo que aqui no Brasil vai ser muito bom, porque em outros países também foi.
E essa estratégia argumentativa tem o objetivo de quê? De convencer quem está me ouvindo. Porque o cara vai pensar assim, porra, é verdade. Se lá na África deu certo e a infraestrutura melhorou, gerou mais emprego e tal, trouxe benefícios, eu acho que aqui no Brasil também vai dar certo. É isso, é essa a ideia. A ideia do texto dissertativo argumentativo é convencer o leitor ou o ouvinte daquilo que está sendo apresentado. Tranquilidade? Existem outras estratégias argumentativas? Pô, existem várias estratégias argumentativas. Várias. Se você quiser anotar, é a hora. Existe o fato-exemplo, o próprio nome já diz tudo, né? É quando você exemplifica uma determinada tese com um fato, né? Que é conhecido de modo geral, que é conhecido da população, que passou no Jornal Nacional, beleza? Fato-exemplo. Eu posso usar comparação, como eu usei para ilustrar o que são estratégias argumentativas. Eu posso usar a relação de causa e consequência, beleza? Inclusive, nessa comparação que eu fiz, eu acabei estabelecendo uma relação de causa e consequência, percebe? Porque se eu digo que lá fora deu certo, consequentemente aqui também vai dar. Então, eu usei uma relação de causa e consequência. Eu posso usar um argumento de autoridade, ou seja, pegar uma frase, uma declaração, alguma coisa que alguém disse, e esse alguém, sendo uma pessoa importante, um presidente, um político consagrado, um filósofo, enfim, um escritor famoso, alguém de influência social dentro da sociedade. Aí eu uso a declaração desse cara dentro da minha tese para sustentar a minha tese, para torná-la mais plausível, mais verídica, mais convincente, mais persuasiva. Sacou? Existem outras estratégias argumentativas? Cara, existem várias. Eu posso usar dados estatísticos para comprovar a minha tese. Segundo, quer ver? Eu posso usar fontes consagradas, mídia, imprensa. Eu posso usar, quer ver? Ó, segundo a revista Carta Capital, apenas 3/4 da população brasileira tem acesso à internet em suas residências. Pronto. Eu citei uma fonte consagrada, a revista Carta Capital, citei um dado estatístico que eu acabei de inventar agora e vou te convencer, porque eu estou apresentando argumentos fortes que servem para convencer. Beleza? Tranquilo? Olho na telinha, você já entendeu o que são estratégias argumentativas. O que seria a progressão? Isso aqui já foi. Progressão temática. Progressão temática é nada mais, nada menos do que o desenvolvimento daquilo que você está falando. Você não pode falar, por exemplo, assim, a Copa será excelente para o Brasil, porque a Copa vai trazer coisas boas para o Brasil. Poxa, eu estou falando a mesma coisa, eu estou enchendo linguiça. Então, o que seria progressão temática? Progressão temática é quando o tema do qual você está falando, ele tem um progresso, ele tem um desenvolvimento, sem encher linguiça. Beleza? Então, a progressão temática é o desenvolvimento, é o desenrolar do tema. Conclusão, o próprio nome já diz tudo. O que seria a conclusão? Conclusão é quando você fecha a tese, retoma os pontos principais daquilo que você está falando e apresenta, corrobora, ratifica o seu ponto de vista daquilo que você estava falando. Observe que o verbo, ele normalmente, predominantemente, se encontra no presente do indicativo. Por quê, Pestana? Porque quando a gente usa o verbo no presente é o verbo do mundo comentado. O que seria um verbo do mundo comentado? O verbo do mundo comentado, o verbo no presente do indicativo, é um verbo que serve para te ajudar a tecer comentários. Em outras palavras, galera, para simplificar a tua vida. Quando você faz um comentário, você usa o verbo no presente do indicativo.
E você usa o verbo no presente do indicativo porque o presente do indicativo tem um peso, uma incisividade, uma força argumentativa muito grande. Quando você diz, quer ver, olha para mim rapidinho. Quando você diz assim, a Copa de 2014 trará benefícios à população. O verbo está no futuro do presente. Trará benefícios à população. Ah, mas é certo que vai acontecer. Olha, futuro a Deus pertence. Mas quando eu falo isso, para mim é certo. Mas vamos colocar o verbo no presente? Se eu digo assim, quer ver? Ó, a Copa de 2014 está trazendo benefícios à população brasileira. Quando eu digo está trazendo, aquilo que eu estou falando, ou seja, isso que eu estou falando, parece que é uma verdade estabelecida, incontestável, absoluta. Quando eu digo a Copa do Mundo está beneficiando a população brasileira, quem vai discordar de mim? Parece que o que eu estou falando é uma verdade inquestionável, quando na verdade a gente sabe que o que eu acabei de falar, mesmo com o verbo no presente, é discutível. Você pode chegar para mim e falar, eu discordo de você, não está trazendo benefício nenhum, pelo contrário, está trazendo isso, aquilo. Beleza? Aí você começa a argumentar também, dissertar também. Beleza? O verbo no presente aparece nos textos dissertativos pelo caráter de verdade, de incisividade, de força que dá à sua declaração. O verbo no presente tem esse poder. Beleza? Continuando, olho na telinha. Normalmente, um texto dissertativo, eu falei normalmente, há impessoalidade. O que é impessoalidade? Impessoalidade é ausência de marcas de primeira pessoa. Eu acho, na minha opinião, para mim, eu acredito, beleza? Ausência de marcas de primeira pessoa. Isso é impessoalidade. Modalização. O que seria modalização? Modalização é um conceito que trata de determinadas palavras que a gente utiliza no texto para indicar o nosso ponto de vista sobre um assunto. Por exemplo, olha para mim rapidinho. Este copo é de plástico. É uma opinião minha? Não, o copo é de plástico, isso é indiscutível. Agora, e se eu dissesse assim, este copo é agradável de pegar? Esse é o meu ponto de vista. Pode ser que você chegue para mim e diga assim, eu não acho agradável, eu acho ele muito mole. Eu pego, acabo derramando a água e tal. Então percebe, quando eu digo é de plástico, eu estou caracterizando o copo. Só que caracterizando de uma maneira literal. Quando eu digo este copo é agradável de pegar, o agradável já é um ponto de vista meu, pessoal. Beleza? Indica uma opinião. É agradável do meu ponto de vista. Então, eu posso usar de plástico para caracterizar o copo. Não tem opinião nenhuma embutida nessa expressão. Copo é de plástico. Agora, se eu digo copo é agradável de pegar, eu já estou fazendo uma declaração modalizadora. O que seria uma declaração modalizadora? É uma declaração que expressa, por meio de algumas palavras, no caso aí agradável, um determinado ponto de vista meu sobre o assunto. Isso é modalização. Beleza? A caneta é preta. Essa declaração é verdadeira, incontestável, ela é preta. Agora, a caneta é gostosa. Gostosa já é um ponto de vista meu. Você pode dizer que não é gostosa, é dura, é ruim de pegar e coisa e tal. Percebe o que é modalização? Modalização é quando você utiliza determinadas palavras para indicar um ponto de vista. Safo? Continuando, vem comigo. Clareza de pensamento. É óbvio que um texto dissertativo tem que ter clareza de pensamento. Por que ele tem que ter clareza de pensamento? Por um motivo muito simples. Quando você está expondo um determinado ponto de vista sobre um determinado assunto, você quer que a outra pessoa acredite naquilo que você está dizendo como se fosse verdade. Então, se você não é claro na sua declaração, no seu pensamento, se você não consegue desenvolver bem as suas ideias, a pessoa não vai entender
plenamente e não vai se convencer daquilo que você está dizendo. Então é preciso clareza de pensamento. Por isso que normalmente os textos dissertativos são textos fáceis de compreender. Eu falei normalmente, porque tem alguns que não são tão fáceis não. Linguagem culta. O que seria uma linguagem culta? Sem gírias, sem coloquialismos, sem erros de concordância, de regência, de colocação de pronomes. Enfim, linguagem culta é linguagem da gramática. É a linguagem que respeita as regras gramaticais. E normalmente encontramos textos dissertativos, ou seja, gêneros textuais dissertativos em que? Por meio de redações de concursos, editoriais e textos normalmente jornalísticos, técnicos, que expõem determinado ponto de vista, um texto de opinião, são textos dissertativos. Beleza? Agora vamos voltar ao texto da dissertação 1 para analisar esse texto. E aí na próxima aula eu fecho a dissertação e faço uma questãozinha linda com você para a gente fechar a tipologia textual, ok? Acompanha comigo a leitura. Obesidade pode ser uma questão de saúde ou de reeducação alimentar, mas não pode se tornar um problema de rejeição social. Percebe que aqui, deixa eu apagar aqui, tudo isso é a tese do cara? Como assim a tese? É o ponto de vista dele sobre o assunto do qual ele está falando. Ele está falando sobre obesidade e ele diz: obesidade pode ser uma questão de saúde ou de reeducação alimentar, mas não pode se tornar um problema de rejeição social. Em outras palavras, a obesidade não pode ser um mote para uma pessoa ser preconceituosa, uma pessoa rejeitar a outra dentro da sociedade. Está aqui a tese, está aqui o ponto de vista sobre o assunto do qual o autor está tratando. Beleza? Acima de tudo, obrigar as pessoas a se tornar magérrimas em nome de um conceito de beleza não é estranho? Observe que essa pergunta que ele fez aqui é uma pergunta retórica. O que é uma pergunta retórica? É uma pergunta que traz embutida uma resposta. Quando o cara diz, acima de tudo, obrigar as pessoas a se tornar magérrimas em nome de conceito de beleza, não é estranho? Quando ele faz essa pergunta, na verdade, o que ele está querendo dizer é: obrigar as pessoas a se tornar magérrimas em nome de um conceito de beleza é estranho. É isso que ele está querendo dizer. Só que em vez de ele afirmar, ele faz uma pergunta. E por que ele faz uma pergunta? Ele faz uma pergunta para gerar reflexão no leitor. Pô, é verdade. É realmente estranho. Por que todas as pessoas têm que ser magérrimas em nome de um conceito de beleza? Qual o problema de ser gordinho? Percebe que a pergunta faz você refletir? Então essa pergunta é uma pergunta retórica. É uma pergunta que faz você refletir e já traz embutido uma resposta. Isso é uma estratégia argumentativa? Com certeza isso é uma estratégia argumentativa. As perguntas retóricas são uma forma de estratégia argumentativa. E o pior, olha aí, ele continua argumentando numa estratégia de enumeração. Muitos gordos passam a acreditar que jamais serão amados. Quando encontram alguém, agem como se estivessem recebendo um favor. Observe que aqui ele usa um fato exemplo. Quantas vezes a gente não viu acontecer isso? Muitas pessoas gordas, quando encontram alguém, agem como se estivessem recebendo um favor. É como se o gordo fosse tão rejeitado que quando ele tem a oportunidade de alguém dar atenção para ele, parece que essa pessoa está fazendo um favor e tal. É estranho isso, né? Mas, enfim, é mais uma argumentação do autor para defender a tese dele. Aí ele vai e diz: os homens têm mais sorte. Mulheres gordas convivem demais com a rejeição. E é verdade. O padrão, né? Assim, é verdade do meu ponto de vista, eu concordo com ele, tá? Os homens têm mais sorte. Ah, o gordinho e tal. Mas chamar a mulher de gorda é uma ofensa grave. Até porque o padrão de beleza hoje é voltado muito mais para as mulheres do que para os homens. Não que não sejam para os homens, mas para as mulheres muito mais, com certeza. É a minha opinião, tá? Tô levantando a bandeira aqui de que eu concordo com ele. O lado mais cruel dessa rejeição é que ela se torna piada. A exigência de magreza se tornou opressiva.
Olha aqui ele já tá concluindo, ó. A exigência de magreza se tornou opressiva. Observe que essa frase conversa com essa frase aqui, ó. Conversa com que frase, Pestana? Conversa com essa frase aqui, ó. Tornou um problema de rejeição social. A exigência de magreza se tornou opressiva. Então percebe que a conclusão retoma a introdução? Ser gordo virou um anátema. É mais um preconceito entre os muitos de nossos tempos. Preconceito também tem a ver com rejeição social. Então a conclusão sempre vai dialogar com a tese. É sempre uma retomada da tese à conclusão. Temos aqui, portanto, um texto dissertativo argumentativo exemplar. Galera, só para fechar, para eu me despedir de você, olho no olho. Obrigado até agora por tudo. Espero que você esteja entendendo. Caso você precise revisar alguns pontos, não titubeie. Simplesmente volte à primeira aula e reassista ao vídeo. Belezinha? Tranquilidade? Próxima aula, a gente fecha a tipologia textual. Beijo no coração. Fui!